Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: é em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos visitantes, queridos internautas, pela primeira vez nós nos reunimos neste ano 2022, neste ano novo. Estamos no segundo dia do mês, no segundo dia do ano. As oportunidades que Deus vem nos oferecer e nos oferece são oportunidades para vivermos enraizados no seu amor e não nos afastarmos dele. Ele não tem predileção para ninguém. Ele nos atende a todos, nos acompanha, caminha conosco, faz história conosco, e não há ninguém que se preocupa mais conosco do que Deus. Pois a sua alegria é ver-nos os seus caminhos,
A sua felicidade é sabermos que somos fiéis aos ensinamentos do seu Filho Jesus. O prazer de Deus é saber que, por mais que o mundo nos ofereça inúmeros caminhos, nós temos o dom do discernimento e escolhemos estar nos seus caminhos, pois os seus caminhos são caminhos de vida, são caminhos de amor, são caminhos de verdade, são caminhos de justiça. A predileção que Deus tem para conosco é sem medidas. Nós, humanamente falando, excluímos muitas pessoas, mas Deus não nos ensina isso. Quando Ele se manifesta trazendo ao mundo o seu Filho, enviando à terra o seu Filho, Ele o fez lembrando de todos, principalmente dos excluídos, dos abandonados, dos esquecidos. O primeiro anúncio foi o anúncio dos anjos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Este anúncio foi o anúncio que convocou, que convidou, que veio ao encontro de toda a humanidade de boa vontade. Boa vontade significa todos aqueles que estavam nos caminhos das coisas de Deus, o convite àqueles que não conheciam o caminho de Deus passassem a conhecê-lo. Boa vontade significa os de reta intenção, pois assim o coração de Deus fica e ficaria e continua ficando mais cheio de amor por nós. O segundo anúncio foi o anúncio aos pobres, aos simples, aos excluídos da sociedade, aos sujos, representados nos pastores, como vimos na liturgia de ontem. Aquelas pessoas que ficaram felizes porque, quando foram anunciadas e Jesus revelado a eles, saíram anunciando para todo mundo que o menino havia nascido. Como se eles estivessem espalhando o amor de Deus para com eles, a predileção de Deus também para com eles, a certeza de que eles não estavam excluídos, estavam muito mais do que perto, muito mais do que próximos do coração de Deus. O terceiro anúncio é o que hoje nós celebramos, a festa da Epifania do Senhor, a manifestação de Jesus Cristo aos sábios e entendidos. A manifestação de Jesus Cristo a todos aqueles que também não o conheciam. Como podemos entender, esses eram pessoas também excluídas, assim como os pastores, e ali se revela todo o plano de Deus por todos os seus filhos queridos, onde ele mesmo nos apresenta o seu filho que acaba de nascer. Este seu filho que é luz, manifestado ali naquela estrela que guia os magos até a manjedoura, guia os magos até Belém. Aquela estrela é o próprio Filho de Deus, que quer nascer, que vem nascer, que nasceu e quer continuar conosco, quer nos ensinar os caminhos certos, quer nos ensinar a direção certa, quer nos apresentar o projeto de vida que é vida em abundância, é vida para todos. Ele, como Filho de Deus, como Rei, como Salvador, disposto a caminhar conosco e nos ensinar que quanto mais nós estivermos nos seus caminhos, mais nós seremos iluminados pelo brilho de sua estrela, mais nós seremos guiados pela sua estrela, que é a estrela de justiça, de paz, de fraternidade e de amor. A festa da Epifania de Jesus, a festa que hoje nós estamos celebrando, ela vem carregada de um significado muito rico para todos nós. Primeiro, deixarmos com que este menino
representado nesta estrela, nos ilumine. Abra os nossos caminhos. Ensine-nos a termos horizontes largos, a vermos e percebermos que não podemos nunca ficar preocupados com a nossa vida vertical. Eu com Deus, Deus comigo e tudo isso basta. Não. O bonito que esta estrela vem nos ensinar, iluminar as nossas mentes e o nosso coração, para mostrar que é preciso ter horizontes largos e uma atitude horizontal. Como? Se queremos ser guiados por esta estrela, ou seja, Jesus Cristo, nós temos que nos comprometer com aquilo que ele ensinou, com aquilo que ele veio nos trazer, com a verdade que ele veio nos ensinar, com a vida que ele veio nos dar. Uma vida prática, uma vida concreta, uma vida de serviço, uma vida de partilha, uma vida de amor. Essa é a primeira atitude de disponibilidade nossa em segui-lo. E quem o segue sabe que por mais que decida segui-lo, encontra-se em obstáculos. Às vezes nós perdemos um pouco o brilho dessa estrela, mas quando nós voltamos como filhos pródigos, essa luz continua brilhando em nossa mente, em nosso coração, em nosso dia a dia, em nossa caminhada. O segundo ponto é toda aquela presença tão necessária em nossa vida deste menino que acaba de nascer. Ele nos aponta a verdadeira direção que leva ao coração de Deus. É uma bonita atitude e atividade. Ele direciona-nos a conhecermos Deus, que é Pai, e nos ensina e nos aponta o caminho verdadeiro e Ele mesmo, por meio do Pai, continua sendo este brilho que nós precisamos para não deixarmos as coisas que não são de Deus nos dominarem, nos atrapalharem, serem empecilhos, obstáculos no nosso caminho de verdade, na nossa direção. Os magos oferecem a Jesus ouro, incenso e mirra. Nós não temos estas riquezas, nós não temos a preciosidade que cada um deles apresentou a Jesus. Nós podemos sim oferecer a Jesus coisas semelhantes, mas de repente são mais ricas do que o ouro, o incenso e a mirra que eles ofereceram. Primeiro, as boas ações. As boas ações, elas nos edificam, elas nos constroem, e quando elas são colocadas a serviço do outro, elas são atitudes que agradam a Deus. Quantos de nós deixamos tantas coisas para atender àqueles que precisam, àqueles que necessitam? Que nós aprendamos com Jesus Cristo, esta estrela que vem ao nosso encontro e que hoje se manifesta a nós, em sermos pessoas de boas ações. Vamos ser sinceros, vamos ser autênticos no nosso trabalho de ajuda, de serviço, de partilha. Vamos ser autênticos, verdadeiros, a nos expormos na ajuda ao outro. Eis o primeiro ponto, o ponto das boas ações. Depois, a oração. Não conseguimos nada, não conquistamos nada, não temos nada e não fazemos nada, não podemos pedir nada a Deus se não for por meio da oração. A oração é a sintonia dele nossa com ele, e ele, atendendo-nos, faz com que aquele pedido
seja alcançado. Portanto, tenhamos uma vida de oração. A oração que apresentamos ao menino de braços abertos, que acaba de nascer, é a oração que vai dar frutos. O terceiro ponto, gestos de amor, gestos de fraternidade. A ação nossa no dia a dia deve ser assim, tem que ser assim. Por exemplo, nós estamos vivendo aí esta situação tão triste dos nossos amigos da Bahia e do norte de Minas. Às vezes nós não podemos fazer tanto por eles, não podemos ficar lamuriando, coitado deles, nossa, ainda bem que é lá, não é aqui conosco. Mas vocês não tiveram a oportunidade aí de viver em 2012 esta triste situação. E o que nós podemos fazer por eles? Porque eles são a imagem de Jesus que acaba de nascer. Rezar por eles. Pedir a Deus Altíssimo que os ajude. Não deixe com que eles se desesperem. E o mais bonito, vamos nos colocar no lugar daquele povo. E se fosse conosco? Esses gestos de amor e de fraternidade são manifestados e devem ser praticados e vividos todo dia e toda hora. Então, guardemos e pensemos quais são os presentes mais preciosos do que o ouro, incenso e mirra que levaram a Jesus os reis. As boas ações, a oração e os gestos concretos de amor e de fraternidade. Guardem isso. O presente que Jesus acaba de nascer, que eu posso oferecer a Ele, são essas atitudes que, praticadas com carinho e com amor, vão alegrar o seu coração. E como uma luz, como uma estrela, vai sempre nos iluminar, vai sempre andar à nossa frente, não deixando com que nós desviemos do caminho certo, mas estejamos sempre no caminho que Ele vem nos ensinar, caminho de vida em plenitude. Boas ações, oração, gestos de amor e de fraternidade. Eis o que precisamos viver e praticar para Jesus estar sempre conosco e vê-lo naquele que precisa, naquele que necessita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.